Fala galera de GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje é Primeiro Reinado e período regencial da história do Brasil. Esses dois assuntos eles já foram abordados dentro das nossas videoaulas, porém, o foco principal desse vídeo é revisar esses conteúdos salientando os principais pontos. Bom, se tratando de Primeiro Reinado, o marco inicial, obviamente, é a data da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Porém, o principal ponto para a gente explorar e abordar a respeito do Primeiro Reinado é a Constituição. A Constituição que foi feita em 1824, outorgada por Dom Pedro I. E esse ponto do outorgada é um dos pontos que podem ser abordados eventualmente numa questão de prova, tanto na escola quanto também em situação de concurso. No caso, quando nós falamos de outorgar, é quando o chefe de Estado impõe uma Constituição. Como assim impõe? Ele não consulta o Congresso, ele não consulta um debate onde várias pessoas vão estar formulando leis e regras para o país. E sim, esse estadista vai fazer do uso da força, do autoritarismo para colocar uma Constituição segundo aquilo que ele acredita, certo? E o Dom Pedro I, ele vai ter um processo ali até chegar a esse ponto da outorga da Constituição de 1824. Primeiro, ele vai abrir uma constituinte, vai ser formulada a Constituição da Mandioca, onde pessoas vão estar ali trabalhando a questão do voto censitário através das questões de terras, e o Dom Pedro I vai vetar essa Constituição que foi debatida ali pelos deputados, pelo Congresso, certo? Ao vetar essa Constituição, ele vai impor uma Constituição, e essa Constituição imposta e outorgada por Dom Pedro I, ela vai ser a primeira Constituição do Brasil. Então, quando nós falamos de primeira Constituição do Brasil, automaticamente nós devemos falar que essa Constituição ela foi outorgada, ou seja, imposta. E quais são os principais pontos dessa Constituição outorgada por Dom Pedro I? Bom, entre eles é o voto censitário. Esse mesmo voto censitário, ele já estava indiretamente colocado naquela Constituição da Mandioca que não foi oficializada. Porém, o voto censitário colocado ali pela Constituição oficial vai ser de outra forma, vai ser através da renda, ou seja, a pessoa para conseguir ter direito ao voto, ela precisava ser homem, acima de 21 anos, não ser militar de baixa patente, certo? E ao mesmo tempo ter uma renda X de tantos réis anuais. Vamos supor R$ 2.000 anuais, era o mínimo que o cara precisava ter para conseguir votar, certo? Para o cara conseguir ter direito a se candidatar eventualmente a ser um deputado, a ser um presidente de província, esse indivíduo ele precisava ter uma renda ainda maior do que a renda das pessoas que votam, certo? Isso significa que desde esses primeiros momentos ali de debate político, o jogo ficou muito concentrado nas mãos das pessoas que tinham dinheiro no Brasil, ou seja, nas mãos das elites, certo? Obviamente isso vai levar a um problema muito grande, já que a população ela vai ficar ali, de certa forma, isolada dos debates políticos institucionais, certo? Quando eu falo debates políticos institucionais, é justamente o quê? A esfera oficial, a esfera do Congresso, a esfera do Senado e tudo mais. E por falar em Senado, o Senado, durante o período imperial, segundo a Constituição de 1824, os senadores, uma vez eleitos, uma vez no seu cargo, esses senadores eles teriam ali um contrato vitalício, ou seja, ele estaria enquanto senador o resto da vida, certo? Então esses são alguns aspectos aí da Constituição de 1824 que vão levar a esse isolamento da população. O outro ponto que a gente deve tratar a respeito dessa Constituição de 1824 é justamente o poder moderador do Dom Pedro I,
que vai ser herdado e muito bem utilizado pelo seu filho, o Dom Pedro II, durante o segundo reinado. O poder moderador é o quarto poder, certo? Ou seja, o Brasil, em tese, era uma monarquia parlamentar. E como funciona uma monarquia parlamentar segundo os moldes do que a Inglaterra tem hoje em dia? E que já existia, né? Já existia durante um bom tempo na Inglaterra. Bom, a monarquia parlamentar, ela funciona da seguinte maneira: existe uma Constituição e existe uma divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Bom, o parlamento ele vai ser ali, né, o protagonista desse modelo de governo. Então, o parlamento muitas das vezes vai eleger o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro ele vai ser ali um cara que vai ter um poder maior na hora das execuções, né, da questão administrativa, que é referente ao poder executivo. E o próprio rei, ele seria, né, esse símbolo, né, de liderança dentro do poder executivo, ainda que com alguns problemas com essa questão aí dos ministros, já que o primeiro-ministro, em tese, ele seria eleito por quem? Pelo Congresso. Bom, quando Dom Pedro I ele articula para outorgar a Constituição de 1824, um dos maiores medos dele era justamente o quê? Ele não ter esse poder, né, centralizador que, né, a família Bragança já tinha o costume de utilizar, certo? A monarquia em Portugal, né, o país da onde ele saiu, o país onde ele nasceu, era uma monarquia absolutista, certo? Então o pai dele, enquanto príncipe regente, depois, quando se torna rei, o pai dele ele vai governar com poderes, né, centralizados, certo? A mesma coisa o Dom Pedro I vai querer ter, porém ele já tinha fechado, né, um acordo com, né, as elites brasileiras. E esse acordo era justamente promover uma Constituição e promover, né, a divisão dos três poderes, segundo, né, o que foi lá debatido desde, né, das revoluções inglesas, desde a Revolução Francesa, né, né, do, através de grandes pensadores iluministas. E chegando a esse ponto da Constituição de 1824, ele vai tentar enganar, né, de certa forma, essas elites, colocando sim os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, cada um no seu quadrado, porém ele vai estabelecer um quarto poder, que é o poder moderador. Ou seja, esse poder moderador ele é criado justamente para centralizar as questões na mão do imperador, certo? Então ele meio que tenta enganar, fazer um jogo de aparências, mas ao mesmo tempo, no fim das contas, ele ter a última palavra, certo? E essa última palavra vinha com o poder moderador. O poder moderador em si, ele dava o poder do veto, vetar pessoas dos seus cargos e vetar também medidas das pessoas, ou seja, né, é um poder bastante centralizador, certo? Esse modelo de monarquia durante o Império Brasileiro, ele vai ser conhecido também como parlamentarismo às avessas. Por quê? Existe ali, né, uma Constituição, existe um Congresso, porém, no fim das contas, o imperador ele não está lá só de enfeite. Muito pelo contrário, ele tem o poder de controlar toda a situação através do poder moderador, certo? Bom, o primeiro reinado, como vocês já viram na outra aula, ele vai ser marcado por diversas situações de conflito, tanto internamente quanto externamente, o que vai levar o próprio Dom Pedro I a abdicar do cargo em 1831. Esse mesmo ano vai inaugurar uma nova fase na história do Brasil, que é o período regencial, um período onde vão ser estabelecidas regências até que o filho de Dom Pedro I, o Dom Pedro II, tenha idade suficiente para se tornar imperador do Brasil. Durante esse período de regências, nós vamos ter, segundo, né, algumas colocações de historiadores, uma espécie de experiência republicana. Porém, essa experiência republicana ela vai ser marcada pelas disputas políticas entre os restauradores, que eram pessoas favoráveis ao restabelecimento do próprio Dom Pedro I no Brasil, ou o restabelecimento de ordens mais tradicionais daquilo que foi construído pelo Dom Pedro I e pela família real portuguesa,
E, ao mesmo tempo, nós vamos ter os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados eram pessoas que queriam uma liberdade econômica, mas não estavam muito interessados em reformas na questão social e na questão política. E os liberais exaltados eram a parcela das pessoas que, em alguns casos, cogitavam a proclamação de uma república e também a abolição da escravatura. Esses grupos eles vão estar disputando entre si cargos na esfera federal, ou seja, na questão ali das regências, na questão do Congresso, e ao mesmo tempo, no caso dos liberais exaltados, por exemplo, eles vão estar disputando as lideranças, né, dentro das localidades. E quando nós falamos em localidades, nós estamos falando do eixo central da questão ali, né, do período regencial, que são as revoltas. Vão ocorrer muitas revoltas durante o período regencial. O principal marco do período regencial são as revoltas. Entre essas revoltas, como vocês já viram, nós temos a revolta dos malês, cabanagem, sabinada, farroupilha e balaiada. E essas várias revoltas, elas ou são federalistas ou separatistas. Federalistas, nós queremos dizer que essas revoltas tinham a intenção, né, os revoltosos, melhor dizendo, de uma determinada região, eles tinham o interesse de conseguir maior autonomia para a localidade. E no caso das separatistas, como o próprio nome já diz, as pessoas envolvidas na revolta estavam mais interessadas em separar aquela região e formar um novo país, certo? Então, o período regencial ele vai ser uma espécie, né, de período na história do Brasil que, dentro da leitura dos historiadores, vai mostrar que ainda não existia ali, naquele momento, um sentimento de nação unificada, certo? Cada localidade tinha uma reivindicação, cada localidade tinha uma identidade própria. Obviamente, o Brasil é multicultural, nós sabemos, né, isso é visível, né, atualmente, e já era visível naquela época, porém, né, desde ali do momento da independência até o período regencial, ainda não tinha sido trabalhado com tanta qualidade, com tanta eficácia a questão da unificação do país, certo? O Dom Pedro I, sim, era um símbolo, era um imperador, mas a região ali sudeste, ela ficava fechada, né, com o poder federal, no Rio de Janeiro, e outras regiões, no Nordeste e no Sul, né, por estarem, de certa forma, abandonadas e por terem histórias próprias, essas regiões vão entrar em conflito com a região Sudeste e com o governo federal, certo? Isso significa justamente o que eu acabei de falar. Não existia um Brasil, certo, unificado, e sim vários Brasis. Na verdade, esses vários Brasis, eles são visíveis hoje em dia, né? Existem culturas diferentes, mas hoje, né, existe uma ideia mais bem trabalhada na cabeça dos brasileiros em termos de pertencimento a uma única nação, que é o Brasil. Naquele contexto do período regencial, isso era um pouco mais difícil de encaixar, certo? Então, o período regencial ele é marcado por revoltas e essas revoltas têm esse aspecto que eu acabei de falar para vocês. Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido essa aula revisional e nós estaremos aí, eventualmente, né, num caso de dúvidas, né, se apresentando para vocês estarem, né, tirando a dúvida de vocês. Acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima, galera!